Salve, salve galera, Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Eu não gostaria muito de fazer vídeos desse tipo aqui no canal, porque ele remete muito a teorias da conspiração e sensacionalismo, mas este vídeo eu achei muito importante trazer aqui no canal para vocês. Então eu vou mostrar um pouquinho de algumas coisas, como as pedras guias da Geórgia. Nós vamos ver também sobre algumas cartas dos Illuminatis, que é muito interessante trazer aqui justamente por causa de tudo o que está acontecendo. Nós vamos falar um pouquinho da nova ordem mundial. Então, começando com as pedras guias da Geórgia, considerada então os 10 mandamentos da nova ordem mundial. É uma referência direta mesmo aos 10 mandamentos que foram entregues a Moisés escrito em pedras. Essas pedras guias da Geórgia, muitos já conhecem e elas têm um significado e têm relação com os astros. A pedra horizontal que fica em cima, ela tem uma fenda que ali, quando passa o sol, ali emite um raio de sol. E na coluna do meio existe uma fenda também, um buraco, onde se é possível enxergar ali a estrela polar. E também existe uma outra fenda que é relacionada aos equinócios e aos solstícios. Bom, para quem não sabe o que é equinócio e o solstício, acontecem 2 vezes no ano, quando o Sol ele passa do trópico de Câncer para o trópico de Capricórnio e também do trópico de Capricórnio para o trópico de Câncer, passando assim pelo Equador. Os solstícios ele acontece no verão e no inverno, enquanto que os equinócios acontecem na primavera e no outono. Bom, não quero entrar em tantos detalhes assim em questão dos solstícios e o equinócio, mas o mais interessante nisto é que isso remete também ao deus Mitra Sol. É exatamente isso que significa. Esse Sol, então, esse sistema, esse movimento do Sol foi relacionado então ao deus Sol Invictus, justamente porque é o momento em que ele vai embora e depois o momento em que ele regressa. E que também é nomeado como Tammuz, o filho de Nimrod, o deus Sol. Então nós vamos ver esta relação com o deus Sol Invictus e vamos ver o que ele tem a ver com a religião, com o cristianismo. E não só com o cristianismo, mas também com a maçonaria e com os Illuminatis. Então, olha só um versículo bíblico, lá em Deuteronômios, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto a aqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Então aí vimos que o Senhor não ordenou dar cultos aos astros, ao sol, à lua, às estrelas, mas nós vamos ver que isso acontece ainda até nos dias de hoje. Olha só agora, vamos lá para Deuteronômios capítulo 17, versículos 2 e 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então Deus ele não ordenou adorar os astros, o sol, a lua, as estrelas e assim os planetas também. Só que não era isso que acontecia naquele tempo. Mesmo aqueles que frequentavam o templo de Salomão, que pertenciam aos judeus, que era aquele povo escolhido. Como podemos ver em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tammuz. Então olha só, as mulheres estavam chorando a Tammuz. Antes de continuar a ler os próximos versículos, Tammuz, ele foi o filho de Nimrod com a sua própria mãe. Nimrod, então, quando morreu, ele foi considerado um deus sol. E Tammuz, ele foi à caça, ele foi morto por um javali no meio da mata. E onde ele morreu, nasceu um pinheiro. Olha só que interessante. A partir de então, esse pinheiro, as pessoas costumavam ir até a floresta, cortar um pinheiro e enfeitar com prata e com ouro para simbolizar a Tammuz, que se tornaria o deus Sol Invictus,
onde se iniciaria ali uma tradição de homens de cultuar aos astros através dos próprios homens aqui da Terra. Mas antes de continuar essa história de Tammuz, vamos voltar aos versículos 15 e 16. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente adoravam o sol, virados para o oriente. Então olha só, mesmo no templo do Senhor, mesmo na casa do Senhor, eles adoravam o sol virados para o oriente. Só que o mais interessante é que haviam 25 homens ali. 25, exatamente a data de aniversário de Tammuz, o filho de Nimrod, que se tornaria o Deus Sol Invictus. Ele nasceu no dia 25 de dezembro, que nos dias de hoje se comemora o Natal. E como eu disse, uma representação dessa seria o pinheiro, no qual, quando Tammuz morreu, no lugar onde ele morreu cresceu um pinheiro. Então as pessoas cortam o pinheiro e ali eles enfeitam com ouro e prata. Como podemos ver lá em Jeremias, capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com um machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Então eles vão até os bosques e cortam um madeiro. Esse madeiro, em outras traduções, está pinheiro, que é exatamente aquele pinheiro relacionado a Tammuz, o filho de Nimrod. Esse pinheiro, então, eles levam até a mão de um artífice, que ali ele coloca uma base e fixa-o com pregos para que ele não caia, para que não oscile, para que não balance, e enfeita com ouro e prata. É isso mesmo, daí surgiu a árvore de Natal, que até nos dias de hoje se comemora no dia 25 de dezembro, que é o aniversário de Tammuz, e não de Jesus. Dia 25, então, é comemorado o dia do Deus Sol Invicto, e sempre foi. Só que em um determinado tempo da história isso mudou e eles trocaram então o simbolismo de Tammuz, o Deus Sol Invicto, para colocar o nome de Jesus. Só que o simbolismo não é Jesus. Jesus nem ordenou que celebrasse o nascimento dele. Uma religião que cultuava esse Deus Sol Invictus é a religião Mitra, em que era cultuada nos domingos. Vimos que naquela época de Jesus, a leitura das escrituras era feita aos sábados. E hoje as pessoas se reúnem inclusive no domingo. Tudo por causa de uma transição, de uma mudança que haveria de acontecer no tempo, na história. Mas por que teria que ser nos domingos? Naquele tempo, tanto os meses do ano, alguns deles, como também os dias da semana, eles foram consagrados aos astros dos céus, ao Sol, a Lua, Marte, Júpiter, Vênus e assim os planetas. Só que na história, então cada dia da semana teria o nome de um planeta. E o domingo ele teria o nome do Sol. Na segunda-feira, o da Lua. Os nomes dos dias da semana, na maioria dos idiomas, derivam dos nomes dos planetas clássicos na astrologia helenística. Na Antiguidade Clássica, as 7 luminárias sagradas são os 7 objetos não fixos visíveis no céu: a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. A tradição apostólica fixa o dia de descanso dos cristãos no domingo, em homenagem à ressurreição de Cristo. Em 325 depois de Cristo, as orientações decididas no primeiro concílio de Nicéia confirmam a tradição apostólica e durante a reforma do calendário romano substituísse o nome de Solis Deis, que significa dia do sol. Forma como os pagãos se referiam ao domingo, que em português significa dia do Senhor. A língua portuguesa é a única língua em que foi substituído o nome dos planetas pelos numerais. Em 563 d.C., São Martinho de Dume, bispo católico romano de Braga, entendeu que na Semana Santa, a época do ano mais sagrado para os católicos, devido à paixão de Cristo, seria uma blasfêmia chamar os dias pelos seus nomes pagãos, escreveu ele. Considerando isso, São Martinho propôs que durante a Semana Santa, que é a época da Idade Média, era literalmente
consagrado ao descanso, ao culto católico e às orações. Os dias fossem chamados féria, literalmente dia livre, e ordenados numericamente, conforme a liturgia católica, conforme o missal romano. Assim passaram a ser os dias. Então aí passaram a ser numérico os dias da semana, enquanto que em outras línguas, inclusive no inglês, o domingo ele significa Sunday, que é sun, sol, e day, dia, dia do sol. Ainda continua o nome do sol. E a segunda-feira seria Monday, mon, lua, e day, dia, dia da lua. Então houve muitas mudanças. O que não mudou foi a forma de cultuar os astros. Apenas os nomes foram trocados, mas essa adoração aos astros ainda continua muito nos dias de hoje. Começando pela Igreja Católica e depois pelas protestantes, que seguiu o mesmo caminho da Igreja Católica. Mas antes de eu falar um pouquinho dessa parte, vamos para a Bíblia mostrar um pouco dessa religião mitra, como deu trabalho para o apóstolo Paulo. Lá em Atos, capítulo 14, versículos do 12 ao 14. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão clamando. Então nesse momento Paulo e Barnabé eles falam: não, nós somos homens como vocês, porque aquele povo estavam tendo eles como deuses que vieram dos planetas, dos céus, dos astros, porque eles fizeram milagres ali naquele momento. Bom, então vimos que essa religião ela deu muito trabalho naquela época. Um pouco antes do concílio de Nicéia, no ano 312, que Constantino viu um sinal no céu, ali então ele decretou o fim da perseguição aos cristãos e se uniu então à religião cristã, que era pregada naquela época. Mas ele não deixou as outras religiões, inclusive a Mitra, no qual ele professava. Então ele criou várias religiões pagãs misturando com a religião cristã. Foram misturados vários tipos de religião pagã junto com a religião cristã naquele momento. Então no concílio de Nicéia, que realmente se findou ali a religião principal de Roma, se tornando então a católica, dando voz então ao catolicismo vindo de Pedro, como se Pedro fosse a pedra angular, que Jesus falou que seria ele e não Pedro, mas eles entenderam errado. E ali então começou algo que mudaria e transformaria totalmente a era das religiões. A católica, então, com base no mitraísmo, apenas mudou o nome de algumas coisas para continuar professando o mitraísmo, mas agora disfarçado de cristianismo. A hierarquia que é ensinada pela Igreja Católica, na verdade, é uma hierarquia mitraica, porque na religião mitra havia essa hierarquia segundo o nome dos planetas. Só que então tiraram o nome dos planetas e foram colocados nomes que na verdade eram funções e não cargos hierárquicos, como nós vemos nas escrituras, de presbítero, que nós já vimos que é ancião, bispo, que é administrador, diácono, ajudante, obreiro, que é trabalhador. Isso são funções que eram às vezes atribuídas à mesma pessoa. Um ancião que cuidava de uma igreja, que cuidava da casa, onde se reunia junto com a família dele, porque a reunião dos apóstolos, a igreja naquele tempo, era a família. E ali era a reunião que um ancião ele administrava. Então ele era o servo, um ajudante, um administrador, um bispo. Então essa hierarquia foi substituída por esses nomes da religião mitra. Então a católica ela começou a cultuar a religião mitra e não a cristã. Ela apenas adotou os nomes da religião cristã, mas para continuar propagando a religião mitra. Na época de Martinho Lutero, ele reconheceu muita coisa errada da Igreja Católica, então ele dividiu a igreja. Muitos dizem que ele reformou. Então Martinho Lutero, quando saiu ali,
Um grupo maçônico que havia se dividido se juntou à causa de Lutero, e a partir desse momento todas as protestantes foram fundadas e financiadas pela maçonaria. Os evangélicos, as religiões protestantes, elas começaram a ser fundadas e financiadas pela maçonaria, inclusive as daqui do Brasil. A primeira igreja batista foi fundada pela maçonaria, a Assembleia de Deus foi financiada pela maçonaria, com os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. Charles Spurgeon também, em que é muito divulgado pelo meio evangélico, é muito aclamado aí. Ele fundou uma pedra com 2 grã-mestres maçons. Não eram qualquer maçons, eram 2 grã-mestres maçons. A maçonaria está muito infiltrada nesse meio das protestantes, dos evangélicos. Só que eles propagando a religião mitra por essas igrejas, fazendo com que as pessoas creem que na verdade é o cristianismo, mas não é, é a religião mitra. E nós vamos ver versículos e ver passagens que deixam isso muito claros. Mas antes de falarmos disso, vamos falar um pouco das cartas Illuminati. Bom, eu não vou citar todas ou muitas cartas, apenas 2 cartas que são de extrema importância e muito interessante essas cartas. Uma delas é a carta do Anticristo. O jogo Illuminati, ele tem a carta do Anticristo, como vocês podem ver aí na tela. Essa carta representando então o Anticristo, ou seja, um plano dos Illuminatis. O jogo dos Illuminatis, então, como vocês sabem, ele prevê o futuro ou ele revela os planos dos Illuminati, o plano da nova ordem mundial? Bom, sabemos que ele revela o plano da nova ordem mundial. Então este anticristo não é o anticristo que é se falado na Bíblia, mas ele é o anticristo criado pelos planos dos Illuminati, segundo a nova ordem mundial. Esse anticristo que é pregado hoje pelas igrejas, é necessário que isso aconteça porque é um plano dos Illuminati. E muitos aspectos diferentes do anticristo que aparece nas escrituras, na Bíblia, como podemos ver a aliança de paz. Nas escrituras não existe qualquer relato que o anticristo fará uma aliança de paz. Também não há nenhum relato que ele fará um governo único e uma moeda única. E isso não tem nas escrituras. Bom, a aliança de paz podemos ver lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aí diz que ele fará uma aliança com muitos, não diz aliança de paz. E o interessante é o versículo anterior, o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então essa passagem diz que até ao fim haverá guerra e desolações são determinadas para que isso aconteça. Mas isso neste anticristo das escrituras. Agora no anticristo em que os Illuminatis criaram no plano dos Illuminatis, ele vai fazer uma aliança de paz que não tem nas escrituras. Ele também vai fazer um governo único que não tem nas escrituras, e assim também uma moeda única que também não tem nas escrituras. Então eles misturam muitas coisas relacionadas às escrituras para dar crédito naquilo que eles falam. Ou seja, eles utilizam da Bíblia, da escritura, para assinar aquilo que eles falam, aquilo que eles ensinam. Só que não está nas escrituras. Só que por falta de conhecimento, por falta de estudar, as pessoas perecem, elas são enganadas. E uma outra carta também é sobre a carta da vinda de Jesus. Exatamente, essa vinda de Cristo é um plano dos Illuminatis. Não é a vinda de Cristo segundo as Escrituras, mas é um plano que os Illuminatis têm para ser concluído, como nesta carta que vocês estão vendo aí na tela. O mais interessante é que nas Escrituras diz assim, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí diz que Jesus, quando se assentar no seu trono, ele vai julgar as 12 tribos de Israel. E aqueles que seguiram ele
E também vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso referente ao Filho do Homem. Em Mateus ainda, capítulo 23, versículos do 29 ao 38, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis a cidade e de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então olha só, o sangue de todos os profetas derramados se recaiu sobre aquela geração que teve Jesus, que matou Jesus. Então, sobre aquela geração foi que recaiu tudo. Então, a segunda vinda de Jesus é para recobrar o sangue dos profetas daquela geração que teve Jesus. Mas não é só isso ainda. Olha só o que diz Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então olha só, o Filho do Homem vai reunir os seus escolhidos na extremidade do céu. A religião tem esses escolhidos como a igreja, mas o Filho do Homem, que é o Filho do Homem, ele é um sinal para aquela geração. Então esses escolhidos não é a igreja. Olha só o que diz o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então esta geração que Jesus está falando é aquela geração que ele estava vivo. Aquela geração em que ele se fez presente em carne. É aquela geração. Olha o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 30. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Então olha só, o Filho do Homem foi um sinal para aquela geração. A segunda vinda de Cristo, de Jesus, foi um sinal para aquela geração, para cobrar do sangue desde Abel até o sangue de Zacarias, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, que não é a igreja em que ele vem buscar, mas a segunda vinda de Cristo é para julgar as 12 tribos e para cobrar daquela geração que teve Jesus o sangue desde Abel até Zacarias. É isso que as Escrituras diz. Não existe nada, nenhum versículo nas Escrituras dizendo que Jesus vem buscar a igreja e nem que vai arrebatar a igreja. Porque essa vinda de Cristo que se é ensinada hoje pelas igrejas é um plano dos Illuminatis. Eles têm que cumprir esse plano, por isso é necessário que a maçonaria ela se mantenha infiltrada nos templos evangélicos, nos templos protestantes, que assim eles conseguem manter essa doutrina dos Illuminatis, da nova ordem mundial. Eles conseguem manter esta doutrina. E não importa quantas igrejas surjam, uma divide da outra, e quantas apareçam, desde que elas continuem ensinando as mesmas coisas, pregando essas coisas que não está nas Escrituras. Esses ensinamentos que fazem parte dos planos, tanto da maçonaria quanto da nova ordem mundial, dos Illuminatis, porque essa vinda de Cristo vai acontecer assim como o anticristo, mas esses são planos dos Illuminatis e não que estão nas Escrituras, porque tudo já aconteceu naquele tempo. Eles apenas mudaram a história e eles estão querendo reproduzir novamente as Escrituras, enganando as pessoas. Eles criaram novamente um outro anticristo que não bate com o anticristo das Escrituras, uma volta de Jesus que não bate com a volta de Jesus
das Escrituras. Eles fizeram as pedras, os 10 mandamentos cravados em pedras como o de Moisés. Eles estão imitando as Escrituras. Aqueles que não leem, não se dedicam, não examinam as Escrituras, esses são enganados. E eles não adoram então a Deus, a Jesus, eles adoram ao Deus Sol invicto, Mitras, que é pregado pelas religiões, pelos templos evangélicos e protestantes, disfarçado de cristianismo. Como vimos, eles se reúnem aos domingos, o domingo que é nomeado ao Deus Sol Invictus. Eles celebram o Natal, que é o aniversário de Tammuz, o Deus Sol Invictus, que nasceu no dia 25 de dezembro. Muitos ainda têm árvore de Natal, que significa a morte de Tammuz, quando ele morreu e cresceu um pinheiro em seu lugar. Eles fazem todos esses rituais que é referente à religião Mitra. Esses rituais, essas coisas não tem nas Escrituras, só que eles colocaram todas essas doutrinas e tradições de homens dentro dos templos religiosos, dentro das igrejas, ensinando essas doutrinas. Na morte de Jesus, quando ele morreu na cruz, o templo de Salomão ele perdeu a validade e assim ele se tornou um templo pagão, porque Deus não era mais com aquele povo judeu. O reino foi tirado deles e eles pagaram desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Eles pagaram. Então todas as vezes que os judeus depois da cruz de Cristo iam até o templo para fazer um sacrifício, esses sacrifícios, assim como as reuniões deles, se tornaram pagãos. E todos os templos então de lá para cá são pagões, são templos pagãos. Então as pessoas que se reúnem em templos hoje, em igrejas, elas cultuam a religião Mitra, que é uma religião pagã. Eles não estão no verdadeiro evangelho. É por isso que se contradizem tanto e é por isso que as Escrituras não condiz com o que eles ensinam, mas é necessário que eles continuem ensinando essas coisas para prender as pessoas na religião Mitra disfarçada de cristianismo. Então galera, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês. Ele é muito importante para esclarecer muitas coisas e é claro que muitos não vão aceitar, mas aqueles que conferirem tanto historicamente quanto nas Escrituras todas as passagens que eu disse, tudo que eu mostrei, essas pessoas vão ter os olhos abertos, elas vão ver que realmente são verdades que aconteceram durante a história e que os templos religiosos não cultuam o cristianismo e sim o mitraísmo e que estão enganando muitas pessoas. Mas é claro, e eu sei que muitos não vão aceitar porque eles querem essa mentira que já foram ensinadas, que eles já têm como verdade, eles querem esta mentira, eles não querem a verdade, porque a verdade vos libertará. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha entendido e gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha e se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até lá!